E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Thomas, trazendo mais um vídeo da nossa série de Unity 2D, onde a gente vai criar esse sistema para poder controlar sprite sheets dentro da Unity, para poder criar um jogo 2D, se for o caso. Não sei se a gente vai... Não sei não, a gente não vai cobrir a criação de um jogo 2D, a gente vai cobrir só a criação do sistema para poder criar o jogo 2D. Então, nesse vídeo a gente vai criar a classe mais importante, que vai usar as outras duas classes criadas até agora, que é a classe Sprite. Ou Sprite Sheet, alguma coisa assim. Sprite acho que fica bom. Essa classe vai derivar do MonoBehavior, ela vai ser anexada a um objeto. Os motivos para isso é que fica um pouco mais fácil, porque a gente vai estar trabalhando com coroutinas. E fica mais fácil se a gente tem um MonoBehavior em separado, porque a gente vai estar só afetando as coroutinas desse MonoBehavior. Então vamos começar pelas variáveis que a gente tem aqui. A gente vai ter uma variável privada que vai ser a referência para o sprite mesmo, para a textura do sprite. Então eu vou criar uma variável privada do tipo texture2d que eu vou chamar de sprite texture. E eu também vou ter uma private sprite sheet info que eu vou chamar de sprite info. Bom, uma coisa que vocês devem saber com monobehaviors, eu só vou tentar exemplificar aqui, não é interessante vocês fazerem, por exemplo, uma instância de uma classe que herda de monobehavior. Se vocês fizerem isso, vocês podem fazer, mas vai dar um aviso aqui, um warning aqui na Unity, que não é o ideal vocês fazerem esse tipo de coisa. Bom, aqui não está dando porque não está reconhecendo as coisas do Visual Studio, mas não é interessante vocês fazerem isso, uma nova instância de uma classe que herda de MonoBehavior, porque MonoBehavior é para ser usado como componente, e aí você adiciona componentes, você não cria instância. Então, eu vou ter uma função que vai servir como um construtor, eu vou chamar de uma função create, por exemplo, para a gente criar um sprite. E por criar sprite, o componente já vai estar lá, mas na função de criar sprite, a gente vai poder passar um parâmetro para anexar esse sprite sheet info, que é a propriedade mais importante que a gente tem. Então a gente vai ter o seguinte: public void create. E aqui eu vou precisar de um parâmetro do tipo sprite sheet info, que eu vou chamar de sprite info. Então aqui a nossa variável privada sprite info vai receber o nosso parâmetro, e a sprite texture vai receber sprite info.get texture, que é a função que a gente fez na aula passada. Essa função aqui que retornava a textura referente a esse sprite sheet. Então agora a gente já está vendo um pouco da utilidade dessas funções que a gente criou anteriormente. Agora então vamos criar a função de play. Public void play. Para dar play, eu vou precisar de um play mode, porque nosso sprite ele vai poder ser executado uma vez, em loop ou em ping-pong. Então eu vou criar um enumerador, eu vou chamar de play mode, para poder separar todos os tipos de execução que nós temos. Loop, once, que é uma vez só, e ping-pong. Então aqui na minha função play eu vou precisar de um parâmetro do tipo playMode, que eu vou chamar de mode, ou playMode. E eu vou ter uma bool, que seria force stop. Essa bool é o seguinte, ela é para forçar a pausa da execução do sprite atual para começar esse, se for o caso. Então, por padrão, eu vou setar ela sempre para true. É interessante isso aqui, porque eu posso simplesmente chamar minha função play e passar só o parâmetro referente ao play mode. Eu não preciso passar esse parâmetro aqui se eu não quiser, porque está implícito que ele sempre vai ser passado como true.
Então, mas se eu quiser setar ele para false, eu posso passar. Eu posso passar o play mode e depois passar a bool referente a esse parâmetro aqui. Mas o interessante é que, se eu não quiser passar, eu vou usar essa função aqui como uma função de um parâmetro só, porque o outro já está implicitamente setado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é se force stop for false, for falso, eu vou dar um switch no meu play mode, porque meu play mode pode assumir alguns valores diferentes. Então, se o play mode for tal tipo, a gente vai iniciar tal corotina, a gente vai estar fazendo execução por corotinas. Então, case playmode.loop, a gente vai iniciar a corotina que executa sprite em loop. Case playmode.once, inicia a corotina que executa sprite uma vez só. Break. E o último case, que é o playmode.pingpong, inicia a corotina que executa sprite em ping pong. Vai até o fim e volta para o começo. E aqui a gente dá um break nesse caso aqui. Então, se a force stop for verdadeira, se não, quer dizer que se a force stop for verdadeira, eu vou chamar uma função que pausa a execução do sprite atual, e depois eu vou chamar a play novamente, passando o play mode como parâmetro, e em force stop eu vou passar false, porque daí eu vou ter certeza que ele vai cair nesse primeiro if aqui, que é para escolher um modo de execução e tocar esse modo de execução. Isso aqui se chama recursividade, que é chamar a função dentro dela mesma. Então aqui eu estou na função play e estou chamando ela própria dentro dela. Eu vou definir só essa função. Eu vou definir a função stop, public void stop, que vai parar a execução de um sprite. E simplesmente o que essa função faz é stop all coroutines. Ela para todas as coroutinas que estão rodando nesse monobehavior. Então aqui, antes de chamar play, eu vou chamar a função stop. Claro que por enquanto eu não defini nenhuma corotina aqui. Bom, então vamos agora para a criação das nossas corotinas de execução. Eu vou setar elas como privadas para que só essa minha classe tenha acesso a essas corotinas, para que só a classe consiga chamar elas. Então a minha primeira corotina vai ser loop. E como é um loop, eu preciso ter um loop infinito aqui. Eu vou executar enquanto uma condição for aceita. E para definir um loop infinito eu uso enquanto verdade. Sempre vai ser aceita essa condição. Ok, então antes de iniciar esse loop eu vou precisar pegar os nomes dos sprites referentes a esse sprite sheet. Os sprites que estão dentro do sprite sheet. Então eu vou ter um vetor de strings, que eu vou chamar de sprite names, vai ser igual a spriteinfo.getSpriteNames. É essa função, novamente, uma helper function que a gente criou na aula passada. Então agora eu vou ter um loop for, que vai de 0 até spriteNames.length, e a cada iteração incrementa o i em 1. Agora então eu vou pegar o spriteRect referente ao retângulo atual desse meu sprite. Então eu vou chamar aqui essa variável local de rect, vai ser igual a spriteinfo.getSprite, e a gente tem essa função aqui getSprite, que ela pede um nome, e o nome é simplesmente spriteNames de índice i.
É o índice atual do nosso loop, que corresponde ao sprite atual da nossa lista de sprites que estão dentro do sprite sheet. O que eu faço agora é setar o offset e a escala. Render.material.main texture offset vai ser igual a rect.get offset, e aqui eu preciso passar as dimensões da minha imagem, então eu vou criar um vetor 2, image dimensions, vai ser uma nova instância de um vetor 2, o primeiro parâmetro é sprite texture.width, sprite texture.height é o segundo parâmetro referente à largura e à altura dessa minha imagem. Então essa função getOffset que a gente criou na primeira aula, ela pede um vetor 2 que são as dimensões da imagem, então é só eu passar esse vetor 2 que eu acabei de criar. E para a escala é a mesma coisa, só que a função é getScale. E eu passo o mesmo parâmetro, ImageDimensions. Como isso aqui é uma corotina, eu preciso esperar por um certo tempo para ir para o próximo sprite. Então eu vou ter uma variável aqui que eu vou chamar de intervalo. Uma private float, que eu vou chamar de interval. É o intervalo entre um sprite e outro. Então aqui eu vou esperar por tantos segundos. E os segundos que eu vou esperar são equivalentes a essa minha variável chamada intervalo. Ok, agora na minha função play, em vez de eu pedir só um play mode, eu posso também pedir um intervalo, que é um float. Float intervalo. Ou interval between frames. Então aqui a minha variável interval recebe interval between frames, que é o meu parâmetro. E aqui na minha chamada recursiva, eu não posso esquecer de passar o parâmetro obrigatório, que é o meu intervalo. Agora esse parâmetro é obrigatório, ele não é mais opcional, como é esse force stop. A gente pode também ter uma propriedade, uma variável do tipo bool, chamada isPlaying. Essa variável basicamente determina quando um sprite está sendo executado, quando esse sprite aqui está tocando, quando ele está sendo executado. Então, sempre que eu chamar minha função play, sempre que eu passar para uma corotina, a minha isPlaying vai ser setada para true. Eu estou tocando um sprite agora. E quando eu chamar minha função stop, é óbvio que a minha variável isPlaying vai ser setada para false. Então, é simplesmente esse o controle que a gente precisa fazer para que o usuário tenha acesso à propriedade de que se esse sprite está ou não executando uma animação nesse momento. Agora a gente precisa de outras corotinas, uma para cada tipo de execução. Nós temos mais duas para criar. E outra coisa que eu preciso fazer aqui, além de setar essas duas coisas, eu preciso também setar a minha textura. Não tem em nenhuma linha eu disse que a textura do material desse sprite vai ser essa sprite info aqui, então eu preciso explicitar isso em algum lugar. Vou explicitar isso em cada função aqui. Então, renderer.material.main texture vai ser igual a sprite texture. Ok. Essas três linhas vão ser praticamente iguais para todo tipo de execução. Vamos passar agora para a execução once. Private enumerator once. É um modo de execução que executa só uma vez o nosso sprite. As três primeiras linhas, como eu falei, são iguais. A gente precisa buscar um nome. Todos os nomes
dos nossos sprites. A gente precisa setar a textura, porque a gente vai estar alterando o offset, a escala dela constantemente. E a gente precisa setar o isPlane para true. Só que agora não vai ser mais um loop infinito. Agora a gente vai querer executar só uma vez. Então a gente vai ter um loop for, que vai de 0 até spriteNames.length, e a cada iteração ele incrementa a variável auxiliar i em 1. Então aqui acontece essa mesma coisa. Então eu vou até copiar e colar, já que é tudo igual. Não tem muito segredo aqui. E quando eu finalizar isso aqui, eu preciso dar um jeito de setar essa variável isPlane para false. Então eu posso ou chamar a função stop, ou setar o isPlane para false depois desse loop aqui, porque quer dizer que a execução parou. Eu vou chamar a função stop porque fica um pouco mais, mais bonito assim. E agora o que falta é criar a nossa função ping-pong, que vai ficar tocando do começo ao fim e depois vai voltar. E um jeito de fazer isso é fazer bom, novamente as três primeiras linhas são iguais, então eu vou copiar elas. O ping-pong tem um loop infinito, então a gente tem o nosso while true. E aqui o nosso loop vai ir de int i, que vai ser igual a sprite, a menos spriteNames.length, menos 1, até i menor do que spriteNames.length. E aqui o i vai ser incrementado em 1 a cada iteração. Bom, aqui acho que até eu poderia subtrair em 1. O que isso acontece é que, em vez de usar esse valor aqui, a gente vai usar o valor absoluto, a gente vai pegar o valor positivo. Porque a gente vai começar do último índice e vai até o 0, e depois a gente vai voltar para o último índice, a gente pegar só o valor absoluto dessa variável i. Porque o i vai começar no último índice negativo. Se a gente pegar o valor absoluto, a gente vai pegar o último índice positivo. Então, o que a gente faz é, por exemplo, começar de, digamos que tenha 6 sprites. Então, a gente vai 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente está indo até 5. O melhor seria ir até 4, porque o 5 recomeça aqui. Então, aqui eu vou colocar um menos 1. Então, eu vou ir até 4. E depois do 4 eu volto para o menos 5, que é isso aqui. Só que em vez de usar um menos 5, eu vou setar o valor absoluto do i, para eu ter o valor 5. Então aqui basicamente é a mesma coisa, é isso aqui também. Só que aqui em vez de i, eu tenho math.absi, é o valor absoluto de i. Se for negativo, ele fica positivo, se for positivo, continua positivo. Ok, basicamente são essas nossas funções de modo de execução do nosso sprite. E aqui para cada caso eu preciso iniciar a coroutine. Então no caso loop eu vou começar uma coroutine, start coroutine, e a minha coroutine se chama loop. Aqui para modo de execução once, eu vou começar a minha coroutine que se chama once, e para execução ping-pong eu vou começar uma coroutine chamada ping-pong. São todas as coroutinas que a gente acabou de definir agora. Bom, a gente pode também setar propriedades para acessar essas variáveis aqui. Public, primeiro começando com a textura, sprite texture. Essa propriedade vai ser somente leitura, então eu só vou ter um get que vai retornar a minha sprite texture. A minha variável do tipo sprite info também vai ser somente leitura.
eu vou chamar de sprite info, e ela vai ter só um get que vai retornar o meu sprite info. Agora a minha função interval, eu vou fazer ela como sendo não somente leitura. Ela vai ser possível de ser lida, mas também vai poder ser escrita através dessa propriedade. Essa linha aqui recebe um valor, que é quando eu faço o seguinte, eu faço interval recebe 10, por exemplo. Então aqui o 10 vai ser passado através dessa keyword value, e a minha variável privada underline interval vai receber o valor dessa keyword aqui, nesse caso 10. Então, classes externas vão poder setar valores para essa variável. E no caso da minha variável bow_explain, eu vou ter só um get que retorna ela. Não quero que ela seja alterável externamente, porque isso não faz o menor sentido. Uma coisa interessante que eu posso fazer nessa função create é verificar se esse sprite está tocando. Eu vou parar, para que não aconteça de eu setar uma nova textura e acabar bugando, porque ele vai estar executando. Então pode acontecer de dar problema. Então, se ele estiver sendo executado nesse momento que eu criei um novo, que eu estou setando um novo sprite info, eu paro a execução e depois eu seto os valores. E basicamente é isso. As nossas classes estão prontas. Eu vou voltar para a Unity para ver se não tenho muito erro, já que eu não consegui debugar no Visual Studio. Tenho alguns erros aqui, deixa eu dar uma olhada. Simplesmente porque tem um underline na frente do sprite info que eu acabei esquecendo. Ok, nós não temos mais erros, então agora nós temos a nossa classe sprite. Vejam que eu posso acessar o sprite a um objeto, por exemplo. E quando eu for querer tratar esse sprite, quando eu for querer executar uma animação com esse sprite, eu vou ter um script que não é esse sprite, é um script, é um outro qualquer que vai gerenciar esse sprite. Então é assim que a gente vai fazer esse controle. No próximo vídeo a gente vai escrever o script que vai ler de um arquivo XML as informações do sprite e vai montar esses sprite infos aqui e vai armazenar numa classe que vai conter todas as informações de sprites, para a gente poder ter funções para buscar tal sprite por nome e vice-versa, para a gente poder buscar sprites por nome e tudo isso, que vai finalizar os nossos vídeos da criação dos sprites e da possibilidade da gente executar eles e ter todo o nosso conjunto de sprites num lugar só, que vai ser uma classe que vai centralizar todos os nossos sprites. A gente vai ter um dicionário com todos os sprites, e quando a gente for querer acessar um sprite por nome, ele vai retornar o sprite info referente a esse sprite. É assim que a gente vai fazer esse controle. E o último vídeo vai ser sobre o controle de depth dos sprites, que é a profundidade. Já que a gente está trabalhando com 2D, a gente não pode deixar acontecer de um sprite ficar em cima do outro quando ele não deve, por exemplo. Então nós também vamos tratar disso no último vídeo. Então para esse vídeo é isso, um abração e até o próximo.